sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Tem que ver lá com o ombro. Tem que ver lá com o ombro para me fazer a última. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu,
de Deus virá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Que a paz e o amor do Cristo nos une nessa noite, em muita luz, em muita paz, harmonia, equilíbrio e sabedoria. Pai de infinito amor, rogamos humildemente, Senhor, pelo nosso país, pela nossa pátria, pelo nosso povo sofrido, Senhor, que vossas mãos estejam estendidas sobre cada cabeça, tocando cada coração, para que possamos compreender que tudo na vida tem um propósito, tudo tem um porquê. Nós somos o resultado das nossas escolhas, é bem sabe. Mas também, Senhor, às vezes a gente não escolhe diretamente, mas indiretamente. Portanto, que esses governantes que vão assumir, possam assumir aquele compromisso, possam responder por aquele compromisso que eles assumiram lá no plano espiritual, de zelar pela humanidade de seu país, de seu estado, da sua cidade, cuidar dos mais sofridos, dos mais carentes, mas que façam um governo justo em prol de toda a humanidade. Que Ismael, juntamente com a sua equipe de espíritos de luzes, possa estar amplamente olhando para o nosso povo, nosso Brasil, e abençoando cada um de nós e tocando os corações daqueles ainda endurecidos e pervertidos do caminho. Com autorização do Mestre Jesus e do nosso Pai Celestial, nós damos por abertos o trabalho dessa noite, convidando o nosso irmão, nosso companheiro, Carvalho Filho, para as preleções dessa noite, e que ele seja intuído e inspirado pelos bons espíritos, para trazer para nós o melhor daquilo que foi objeto de suas pesquisas, de seu estudo. Que Deus o abençoe, seja bem-vindo e boa sorte. Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Reza uma lenda árabe que um emir, um comerciante,
muito próspero, havia amelhado grande fortuna durante a sua vida. E já na altura dos seus 45 anos, realizara o sonho de ter um filho que àquela época já contavam 6 anos de idade. Como à época a vida era mais curta, uma pessoa na casa dos 40 anos já era considerado praticamente uma idosa, um idoso. Ele então chamou a esposa e disse que havia decidido fazer a sua última viagem de negócios, a qual renderia bastante lucro, porque ele queria parar com tudo, ele não precisava mais trabalhar, não vira o seu filho nascer, não vira o seu filho dizer as primeiras palavras, não vira os seus primeiros passinhos. Ele queria então vivenciar, conviver com a criança, aproveitar a abertura da adolescência, a juventude. E resolvida então a viagem, eis que ele se volta para a esposa e diz: você é a minha pessoa de maior confiança, devo ficar 2 luas fora, e nesse período vou deixar com você a chave dos cofres e o meu maior tesouro. Venha, por favor. E ele então começou a entregar para ela e explicar do que se tratava cada chave. Esta é a chave do cofre que guarda as nossas escrituras, a documentação dos escravos. Essa outra, a que guarda todos os nossos tesouros, pedras preciosas, ouro, diamantes. Então estão entregues, mas agora eu quero te entregar o meu maior tesouro. O nosso filho é para mim o motivo da minha vida. Estarei fora por 2 luas e preciso que você cuide dele, igualmente como a joia maior da sua vida. Ele então passa para a esposa todas aquelas responsabilidades e parte com seu séquito de empregados, de escravos. E como era de costume, ao retornar da viagem, ele enviava à frente o mensageiro para dizer que tal dia ele estaria chegando em casa. A esposa, ao receber a mensagem, preparou tudo para receber o marido. E no dia combinado, ainda com o clarão do pouco mais de meio-dia, ela vê ao longe a silhueta de uma comitiva levantando a poeira do deserto e se aproximando cada vez mais do luxuoso palacete. Quando ele chega, ele desce do seu cavalo ansioso, abraça a esposa, beija a sua testa, conta rapidamente do sucesso daquela viagem e diz: cadê meu filho? Eu morro de saudades do meu filho. Ela então sorri e diz: calma, você sabe que nós temos um protocolo e nós devemos seguir o protocolo. Irei te restituir cada coisa na mesma ordem que você me entregou. Então vamos, eu estou com pressa. Chamou ele então até o interior do palacete e diz: aqui está a chave do cofre dos documentos. Eu fiz bons negócios, negociei mais escravos, negociei terras e aumentei as escrituras. Eis aqui a chave do cofre que guarda os maiores tesouros. Eu igualmente negociei e consegui outras pedras, algumas pepitas de ouro, mas
aconteceu algo que me deixou com uma dúvida muito grande. O quê? Assim que você saiu, logo em seguida, chegou um ancião, dizendo que não conseguira chegar a tempo para viajar junto com a comitiva. Ele precisava atravessar o deserto e estava com receio, porque agora, sozinho, ele poderia encontrar com salteadores, bandidos. Ele então me mostrou uma joia raríssima, de beleza igualmente rara, e disse: senhora, este é um tesouro extremamente valioso e muito importante para mim. No entanto, eu temo que em viajando sozinho, eu possa ser vítima de algum bandido. Portanto, eu gostaria de deixar com você os seus cuidados, porque sei que és de confiança e irá cuidar muito bem. Porém, no meu retorno, eu voltarei para buscá-la. Quando eu olhei aquela joia, eu fiquei encantada. Jamais tinha visto algo tão belo. Realmente uma preciosidade, uma raridade. Eu fiquei com aquela peça comigo vários dias. Coloquei-a no camafeu e guardei, para ficar aquecida junto ao meu colo. E acreditando que aquele senhor muito idoso, já arqueado pela idade e por provável doença, não voltaria, eu fiquei muito animada. No entanto, hoje pela manhã, para minha surpresa, ele retorna e me diz: senhora, eu vim buscar minha joia. Eu não quis devolver. Eu falei: mas que joia? Senhora, a joia que eu te cedi para os seus cuidados. Eu não me lembro, lembra? A joia é minha e eu vou levar de volta. Portanto, eu fiquei extremamente inseguro e tomei uma atitude que eu não sei se foi a correta. Para você, meu marido, o que você faria? Ora, isso é indiscutível. Se a joia não é nossa, você deve devolvê-la. Ah, que alívio. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu devolvi a joia. Pronto, resolvido. Agora vamos, eu quero ver meu filho. Vamos ali dentro. Entraram por um longo corredor que terminava em uma porta larga, fechada com 2 cortinas. Quando ela abre a cortina e fala: ali está seu filho, ele dá um grito, porque o filho estava morto sobre uma laje fria. Ele, desesperado, correu, e ela, chorando, disse: essa foi a joia que eu devolvi. Hoje pela manhã, Deus me procurou e disse: eu quero a minha joia de volta. Eu recusei, eu não quis devolver, mas Ele disse: a joia é minha, ela estava com você por empréstimo, eu sei que você aproveitou o máximo, cuidou o máximo, mas agora eu preciso pegá-la de volta. Essa lenda árabe, que traz uma mensagem extremamente importante e bonita, tem entre as mensagens uma que eu considero a mais importante, porque deveria ser este o nosso entendimento em relação à morte dos nossos entes queridos. Nós deveríamos compreender que os nossos entes queridos, embora convivam conosco, embora saíram do nosso corpo, não pertencem a nós. Mas infelizmente nós não somos capazes de lidar com a morte, porque a morte é uma dor muito profunda, que cala fundo na alma, que dilacera todos os sentimentos e que não interrompe depois
do sepultamento. Na verdade, ela agrava depois, porque além da dor da morte do nosso ente querido, junta-se a ela a dor da ausência. Olhar o lugar à mesa vazio, a cama vazia. Olhar e lembrar que as coisas já não são mais como antes, machuca profundamente. No entanto, com o passar dos dias, dos meses, o nosso psiquismo vai absorvendo aquela dor, e nós vamos ressuscitando. Embora, em dados momentos, tenhamos recaída. O primeiro aniversário sem a pessoa, o primeiro Natal e o primeiro dia dos finados. A nossa relação com a desencarnação de um ente querido nos obriga a enfrentar 3 etapas muito distintas da morte dos nossos entes queridos, que é o velório, o luto e o dia dos finados. Desses 3, o dia dos finados é o que tem menor importância, e os outros 2 que têm maior importância, muitas das vezes, nós não observamos com o cuidado que deveríamos. Para alguns, o dia dos finados traz muita recordação, muita dor, muito sofrimento. A preparação do túmulo, a preparação para aquele evento da visita ao túmulo. Para outros, por uma dessas contradições da vida, é apenas um feriado nacional, um dia de descanso, de viajar se for prolongado, um dia de alegria. No entanto, independente do lado que você está entre esses 2 grupos, aqueles em que o dia dos finados é um dia de dor, ou daqueles que têm no dia dos finados apenas um feriado, é um dia que nos conclama a muito respeito para com aqueles que desencarnaram e muito respeito para os familiares e amigos daqueles que desencarnaram. E essa importância é tamanha que o Estado, embora seja laico, ou seja, não tem religião oficial, permite que todos nós paremos no dia dos finados para que possamos celebrar esse dia dentro das nossas crendices. Porém, o dia de finados não é algo tão recente na nossa história. Bom, em termos, porque o formato do dia dos finados, como nós conhecemos hoje, remonta ao século XIII. Mas a comemoração dos dias dos mortos recua ainda mais no tempo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, assevera que a comemoração do dia dos mortos surgiu entre os povos celtas, lá no sul da França, que tinham entre os seus sacerdotes os druidas, que eram responsáveis pela celebração do dia dos mortos. Em pleno outono, quando a temperatura já começa a cair bastante no hemisfério norte, comemorando o final da colheita, o povo celta começava a sua comemoração no dia 31 de outubro e terminava no dia 1º de novembro, porque acreditavam que os seus entes queridos mortos, naquela data, sairiam dos túmulos por causa do frio e viriam para dentro de casa por conta do aquecimento. Eles então comemoravam com alegria, com festividades.
E eles acreditavam ainda que bons e maus espíritos viam todos. No entanto, os bons, para se destacarem, viam fantasiados, para não ser confundidos com os maus espíritos. É daí que surgiu o Halloween, exatamente no dia 31 de outubro. Eles ainda tinham essa comemoração dos dias dos mortos, muito ligada às questões agrárias. Tanto é que os seus cemitérios eram sempre perto das lavouras, porque também acreditavam que assim como plantavam as sementes no chão e ela germinava, plantando o corpo do seu ente querido, num dado momento, ele germinava. Porém, um tempo passou, 2.500 anos depois, o Império Romano já tinha conquistado as Gálias, que terminou, foi uma conquista muito longa, que começou no primeiro século antes de Cristo, e terminou por volta do ano 56 depois de Cristo. E o Império Romano, onde invadia, conquistava e impunha a sua cultura e a sua religião. As Gálias estavam sob o tacão do Império Romano, até o ano de 300, 400, quando o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano e absorve diversas culturas pagãs. O batismo, por exemplo, não é católico, vem dos baptas, que era uma seita que tinha como ritual de passagem o mergulho numa piscina, que chamava piscina baptismal. E também o Dia dos Mortos, que absorveu da cultura celta e começaram então a cultuar, melhor dizendo, o Dia dos Mortos. Os cristãos passaram a ter um dia próprio para os mortos. No ano de 998, ainda no sul da França, no mosteiro beneditino, o abade Odilon registrou na história a primeira comemoração do Dia dos Mortos dentro dos rituais católicos. Só que os católicos não mais oravam para os mortos, não mais, digamos que não aceitaram muito bem essa data e não cultuavam essa data. Foi preciso que um século depois, no século XI, o Papa Leão IX obrigasse os católicos a parar tudo e orar pelos seus mortos, alegando que aqueles que estavam no purgatório, portanto uma instância onde ficavam aquelas almas que não tinham crimes muito graves, deveriam receber muitas orações para que no dia do juízo final pudessem ser salvas. E somente no século XIII foi que a igreja instituiu o nome de Dia dos Finados e colocou no dia 2 de novembro, porque no dia 1º comemora-se na igreja o Dia de Todos os Santos. E uma curiosidade, no Brasil o Dia de Finados é uma data bastante triste. Afinal, as pessoas lembram dos seus entes queridos, mas, por exemplo, no México, e também entre os hindus, é uma data comemorativa. No México, eles festejam por mais de 3 dias, com música, com bebidas, com comidas, inclusive com o crânio dos seus entes queridos dentro de casa, como um adereço. Bastante contraditório, mostrando para nós o quanto é interessante a cultura, as culturas. Porém, atualmente, o Dia dos Finados é apenas um ritual católico. Muitos, infelizmente, tornaram o Dia dos Finados uma grande oportunidade comercial. Você passa em frente ou nas redondezas de qualquer cemitério
uma semana antes do dia dos finados, e já haverá lá o movimento da montagem de bancas para vendas de velas, de incensos, de outros adereços, contrapondo a tristeza das pessoas, comerciantes extremamente alegres, ou internamente alegres, porque estão vendendo bem. Mas o comércio não para aí. Tem-se hoje o comércio da limpeza de túmulos, da venda de velas, mostrando a dor e o sofrimento em paralelo ao comércio. No entanto, a dor do dia dos finados não seria tanto se nós encarássemos a morte de maneira um pouco diferente. Para muitos, a morte é um fim definitivo, morreu, acabou. Por incrível que pareça, a maioria das religiões cristãs não acreditam numa continuidade lúcida após a morte. Os evangélicos, por exemplo, não cultuam o dia de finados, não vão no cemitério, porque eles falam que o ente querido não está lá, como realmente não está. Ele está em algum lugar adormecido, aguardando o juízo final. Para os católicos, se você tiver pecados, inferno. Se tiver apenas virtudes, céu. Portanto, dá para perceber que o inferno está lotado, porque quem não nos temos o pecado? Só que também temos os materialistas, que embora muitos sejam religiosos, acreditam que a vida é isso aqui, e que morreu, acabou. Mas independente da situação, independente da condição, isso gera uma grande inconformidade. Não raro nós observamos situações de pessoas extremamente revoltadas, batendo no peito e dizendo: eu não aceito a morte do meu ente querido. Por que Deus fez isso comigo? E essa inconformidade, ela abre campo para ideações e para desequilíbrios emocionais, que por sua vez vai desequilibrar o organismo, gerando doenças, várias doenças. Porque a mágoa, ela é uma grande geradora de enfermidades. E muita gente fica magoado com Deus. Deus, por que você levou o meu filho? Por que fez isso comigo? Ou ainda a culpa, que é outra grande geradora de doenças, e que muita gente desenvolve a culpa porque viu seu ente querido tombar morto, e se pergunta: por que eu não fiz isso e aquilo? Ou, por que eu fui fazer isso? Ainda temos o medo, que é outro gerador de transtornos. Quantas pessoas após a morte de um ente querido, principalmente de um cônjuge, fica com medo de voltar a amar, de voltar a se relacionar, enfim. Esses são os maiores venenos para o nosso psiquismo: a mágoa, a culpa e o medo. Porém, isso faz mal a nós, mas faz mal igualmente aos nossos entes queridos desencarnados. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 320, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade do que os amam na terra? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Ou seja, a boa recordação, os bons pensamentos ajudam, mas os pensamentos de dor e de sofrimento atrapalham. Beleza, eu entendi tudo isso. Quer dizer então que nós não devemos ir no cemitério no dia dos finados? Você faz o que quiser. Se você achar que deve, vá.
Se você achar que não deve, não vá. Mas uma coisa é certa: o seu ente querido não está lá. O Livro dos Espíritos, pergunta dos 321, Kardec indaga: dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar entre os túmulos? Resposta dos espíritos: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, seja nesse dia, como em qualquer outro dia. Ou seja, no dia dos finados, sim, o cemitério se enche de espíritos, daqueles que têm condição de ir. Mas não é porque é no dia dos finados ou estão morando lá. É porque os entes queridos, os familiares encarnados que foram pensando neles. E o pensamento conecta e os atrai. Mas isso também acontece nos demais dias, nos demais locais. Eu posso conectar com meu ente querido e conversar com ele em pensamento a qualquer hora, a qualquer dia. Não precisa necessariamente ser no dia dos finados. Não, mas beleza. Eu gosto de ir, porque é um dia que todo mundo vai, não faz mal nenhum. Isso não vai fazer mal para o meu ente querido? Pergunta 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta dos espíritos: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar o que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Ou seja, a prece, ela é extremamente importante. E o Papa Leão IX, lá no século ainda 11, com toda certeza foi inspirado para que, através da sua austeridade, impusesse a necessidade de oração, porque já era uma forma que a divindade começava a trazer para nós a importância da oração para os nossos entes queridos. E aí nós vemos uma terceira situação: a pessoa fala assim, ok, eu sou espírita e gosto de cultuar o dia de finados, tem algum problema eu lá no cemitério, sendo espírita? É claro que não. Você pode ir, você pode levar as suas flores. Ah, eu gosto de levar flores, para mim é uma homenagem justa, bonita, beleza. No entanto, as suas flores não vão fazer diferença nenhuma. As flores não fazem, as velas não fazem. Kardec diz que nada material tem influência no plano espiritual. Acender uma vela para um espírito não vai iluminar a vida do espírito. A luz que o espírito busca depois da desencarnação, ela é psíquica, ela não é material. Até mesmo porque se eu acendo uma vela aqui e o meu ente querido está longe, ele não recebe isso, e aquela chama jamais vai iluminar a vida dela. Isso é um rito, isso é um ritual, mais nada. O problema é que nós poderíamos homenagear e até melhorar a condição dos nossos entes queridos desencarnados, se nós pegássemos o dinheiro que gastaríamos com as velas, que gastaríamos com as flores, e transformasse isso em ajuda para alguém. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, anota: transforma aquela moeda, obrigado, transforma aquela moeda que você iria comprar vela e flores em livros, pão, remédio para aqueles que são mais desfavorecidos. E ela continua: o melhor jeito de homenagear o desencarnado é fazer alguma obra de amor em nome dele. Portanto, o seu ente querido vai se sentir muito melhor se você emitir os pensamentos de alegria, de felicidade,
através da obra no bem. Se o ente querido, por exemplo, gostava de crianças, adote virtualmente uma criança de uma creche, busque-a para passear finais de semana, leve presentes. Promova alguma atividade de socorro a crianças abandonadas. Eles vão receber isso de uma maneira que você jamais imagina. Portanto, o ritual católico de orar pelos mortos no dia dos finados, embora seja apenas um ritual, é bastante nobre e devemos respeitar. Porém, os nossos irmãos católicos desconhecem um outro ritual que tem uma importância muito maior e que não é observado nem pelos espíritas na sua esmagadora maioria. Esse ritual se chama velório. Segundo os espíritos, principalmente André Luiz, os velórios deveriam ser observados com muito cuidado, porque é um momento de extrema importância para o desencarnado. E outro rito que deveria ser utilizado com maior cuidado. Porque já observou quanto nós, seres humanos, somos contraditórios? Embora todos nós, em particular os cristãos, sabemos que não deveríamos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse, nós fazemos. E aqui eu falo do comportamento da grande maioria nos velórios. Eu já contei em outras oportunidades, mas agora é bastante oportuno, o velório que eu fui há alguns anos atrás, de um tio, irmão do meu pai. Para quem conhece ali o memorial, descendo a rua do sindicato dos bancários, estava lotado, cheio de carros estacionados, eu estacionei mais em cima e desci a pé. Portanto, eu desci a pé, virei à esquerda em frente ao memorial e passei pelas primeiras janelas de uma das salas. Eu não sabia qual era a sala que ele estava. Ali eu fiquei assustado. Se eu pegasse o celular, gravasse e enviasse para alguém, iria perguntar em qual festa eu estava. Conversas altas, risos, piadas. Uma situação que eu tenho certeza que estava atrapalhando quem acabou de desencarnar. E para minha surpresa, era a sala do meu tio. E aí eu fiquei mais assustado ainda, porque teoricamente, uma família espírita deveria cuidar mais de uma situação como essa. É por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte: e conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará da ignorância, do alto sofrimento e do halo sofrimento. O desconhecimento da realidade do momento do velório tem causado grande dor àqueles que são velados. Mas vamos entender de onde que vem essa questão do velório. Segundo os historiadores, data da Idade Média. As famílias nobres, o clero, que eram os únicos que tinham condição de ter talheres e copos, àquela época a tecnologia era de talheres e copos à base de estanho, que é uma liga metálica. Só que o estanho, como o mercúrio, é altamente tóxico para o nosso sistema nervoso central. E as pessoas comendo, bebendo naqueles vasilhames, átomos de estanho iriam caindo na bebida, na comida, sendo ingeridos e ficando acumulados no sistema nervoso central. O que acontecia? Em determinadas pessoas, em um determinado tempo, elas entravam no estado de narcolepsia.
um estado que a pessoa parece que está morta. Muita gente foi enterrada viva, porque a pessoa caía inerte, a respiração praticamente cessava, os batimentos diminuíam tanto que à primeira vista não tinham, enterravam, e quando suspeitavam que ia desenterrar, a pessoa estava virada dentro do caixão, toda arranhada, porque despertou lá dentro. Eles então começaram a optar por aguardar 24 horas. Olha a divindade agindo através da intuição. Eles então colocavam as pessoas sobre uma mesa e começavam uma vigília de 24 horas. Como não tinha energia elétrica, todos ficavam segurando velas, principalmente à noite, daí o nome velório. O ritual então avançou, a Igreja Católica também absorveu. Só que a Igreja Católica revestiu o velório de ritos e adereços que remetem sempre à dor e ao sofrimento. Flores, velas, incensos, a obrigação de chorar. Porque se você não chorar, você não amava o seu ente querido. Se fosse a viúva então que não chorasse, Deus meu, no mínimo tinha amante ou estava traindo o marido. E isso criou-se uma grande dependência do choro, que nasceu aí as chamadas carpideiras, que são aquelas mulheres contratadas para ir para o velório chorar, umas dão até escândalo. E hoje ainda existe no interior do Nordeste as carpideiras. E o velório hoje em dia então, como eu narrei, e que qualquer um pode atestar, virou uma reunião social, onde muita gente vai a fim de prestar uma solidariedade, mas fica lá conversando, rindo, contando piadas. Muitos vão por causa do lanche. Em alguns velórios tem até bebida alcoólica. Isso também no interior do Nordeste é muito típico, porque as pessoas às vezes vêm de fazendas ou cidades extremamente longes, por estradas ruins, para participar de um velório, então tem que se fazer bastante comida, bebida para aquecer, ou que seja, para ajudar a passar a noite. Tanto é que lá no interior do Nordeste tem um termo, beber o morto. E muita gente vai por curiosidade, né? Infelizmente, vão por curiosidade. E hoje, nos Estados Unidos, já existem até cerimonialistas para velórios. Em algumas cidades grandes, aqui mesmo no Brasil, as pessoas querem que o velório, principalmente se for de famílias nobres, seja um grande evento, sejam suntuosos, bonitos. E aí que está o problema. Porque esse tipo de ambiente gera um psiquismo em desequilíbrio que vai afetar aquele que desencarnou e que nem sempre está em boas condições, porque o desligamento, ele é muito variável e ele depende de cada um. É por isso que foi inspirado o período de 24 horas, para que promova o máximo de desligamento possível, para que o espírito não sofra o início da decomposição. O problema é que muitas pessoas desencarnaram, por exemplo, num acidente, num crime, muito jovens, e de repente se veem vivas, vivíssimas, mas vem o seu corpo jazendo ali dentro de um caixão. Isso pira qualquer um, principalmente aqueles que não conhecem a realidade do espírito. E imagina você desnorteado, perdido sem saber o que está acontecendo, tenta conversar com um familiar e ele não te responde, tenta conversar com outro e ele não te ouve. Você é extremamente sensível, porque a nossa condição de espírito multiplica por 1 milhão a nossa sensibilidade em todos os sentidos. E você então começa a perceber aqueles dardos, aqueles fluidos vindos das conversas atravessadas e paralelas.
desequilibra muito mais o espírito. É por isso que nós precisamos ter muito respeito durante o velório. Porque essa perturbação do espírito, ela pode vir seguida de dor e de decepção. Existem vários relatos na literatura espírita de pessoas que desencarnaram crendo que eram amadas e no velório começaram a ouvir os amigos falando mal, a família falando mal, uns dando graças a Deus por ter ido logo. O Livro dos Espíritos, questão 327. Kardec pergunta: o espírito sempre assiste ao seu enterro? E os espíritos respondem: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Percebe a importância que é? Porque muitos espíritos acompanham, ainda não sabem, porque infelizmente a grande maioria das pessoas não tem consciência da vida espiritual. Joana de Ângeles fala que a maioria da população da Terra vive uma consciência de sono, cuidando apenas do pescoço para baixo, ou seja, satisfazendo apenas o estômago e o sexo. E como nós não sabemos o dia que seremos convidados a deixar tudo e retornar, se somos pegos de surpresa, temos relatos de espíritos que tentam deitar sobre os corpos, para ver se volta, se acorda, desespera, não aceita, fica revoltado, e o ambiente desequilibrado, as fofocas, as maledicências, os comentários maldosos, só aumenta o sofrimento deles. Nós temos esse relato muito nítido no livro Voltei, escrito por Frederico Figner, através do Chico, e que adota o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele fala de como foi o seu velório. Frederico Figner, um grande expoente do movimento espírita brasileiro, ex-vice-presidente da Federação Espírita Paulistana, foi aquele que criou a Biblioteca da FEB, exímio trabalhador espírita, e que chegou no plano espiritual sem luz, opaco, apagadinho, que passou por momentos difíceis durante o seu velório, vendo chegar ali uma série de obsessores, e num dos momentos mais doridos, embora estivesse assistido por sua filha e por Dr. Bezerra de Menezes, quando ele sai do velório, ele vê do lado de fora um carro estacionado, e daquele carro parecia que saía bolhas gigantes de sabão, que numa determinada altura se estouravam, e espalhavam energia que quando tocava ele se refazia. Dr. Bezerra levou até lá e disse: são pessoas que resolveram não entrar e estão aqui dentro orando pelo morto, que eles não conhecem. Portanto, nós precisamos muito pensar nessa hora, porque tem situações difíceis de definir, cremação, enterro. Não vai dar tempo de entrar nesses detalhes, mas Emmanuel diz que para o enterro aguardemos 24 horas, para a cremação 72 horas. Porque é um período razoável para que os espíritos possam promover todos os desligamentos, a fim de evitar dor para aqueles espíritos ainda materializados, porque eles não sentem a dor do fogo. Em espírito nós não temos essa sensação, mas o espírito materializado tem a dor psíquica, por conta do apego. A doação de órgãos é outra atitude extremamente benéfica para o espírito, e que muitas vezes no meio da dor e do sofrimento, a família deixa passar batido,
e deixa de salvar uma vida. Tem um relato num desses livros de cartas de espíritos, que eu não me lembro, tentei me lembrar hoje o dia inteiro, mas não consegui, que narra a história de um jovem que fora assassinado. Um tiro no peito ceifou-lhe a vida, e ele entrou no plano espiritual extremamente revoltado, e por conta daquela revolta, o peito dele sangrava constantemente. A dor do tiro machucava constantemente. Alguns dias depois, ele sente uma sensação estranha, como se estivesse tirando algo do peito dele, e o sangramento cessa, a dor acaba. E mais tarde ele veio a saber que a família dele havia doado alguns órgãos, e que as orações que aquelas pessoas que receberam os órgãos elevavam em nome do doador que eles não conheciam, curaram ele da condição psíquica que ele se encontrava. Então isso é muito importante. Agora, nós não podemos esquecer do sofrimento da família. É por isso que o ideal, principalmente se você for daquele tipo de pessoa que não consegue ir no velório e ficar em oração calado, o ideal é que não vá. Não vá apenas no velório. Porque a dor da família não é maior no velório. Não é maior no sepultamento, quando vê ali, pela última vez, a hora de fechar o caixão, a hora de descer ao túmulo, é um momento de extrema dor. Porém, quando volta para casa, e aquela multidão que estava ali de determinada maneira, dando uma força, some, e que a pessoa se vê às voltas, com a cama vazia, com as roupas no armário, ainda com o cheiro da pessoa, é que a coisa pega. E é nesses momentos que nós deveríamos focar o nosso apoio, promover visitas, no primeiro, no segundo dia, na primeira semana, regularmente até passar essa fase inicial. No entanto, existem sugestões, tanto da psicologia quanto da psicologia espírita, para esse tipo de visitas. Como, por exemplo, evitar ficar falando sobre a morte do ente querido. Que se tem apenas conversas agradáveis, nada de ficar perguntando: nossa, como é que foi a doença dele? Nossa, como que você descobriu isso? Como que chegou a notícia assim? Essas curiosidades só remetem a família a recordações dolorosas. E naquele momento que devemos ajudar a pessoa a pelo menos aliviar e esquecer, nós ficamos fazendo a pessoa recordar. E se for uma família espírita, principalmente, a sugestão é nada de ficar tentando especular sobre a condição espiritual do ente querido. Nós não sabemos. Quem somos nós para falar que jeito que está alguém no plano espiritual? As coisas que nós sabemos por cima. As situações que envolvem o retorno ao plano espiritual são diversas e extremamente complexas. Por isso que é importante não tentar fazer isso. Agora, se formos nós, a família enlutada, a família que sofre com essa dor, nós precisamos trabalhar isso internamente. O terceiro ponto, o luto, é algo, ao contrário que muita gente imagina, extremamente benéfico. O luto é fisiologicamente saudável. Portanto, ele deve ser vivido, mas também ele precisa ser resolvido. Na linguagem psicológica, ele precisa ser elaborado. É claro que nós precisamos
vivenciar aquele momento, mas trabalhar para que aquilo não tome conta de nós outros. Não permitir que o luto ultrapasse 4 meses, porque depois desse período, já começa a adentrar no campo da depressão. Para isso, existem alguns passos que os Espíritos nos orientam a fim de nos auxiliar. O primeiro dele é evitar os pensamentos de dor, os questionamentos. Por que você fez isso comigo? Por que você me deixou? Por que você? Por quê? Os nossos entes queridos recebem isto como dardos. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 30, agora eu não lembro o nome do capítulo, André Luiz é chamado pela enfermeira Narcisa a descer até as câmaras de retificação, a fim de acompanhar uma jovem que tem bastante mérito espiritual por ser uma grande trabalhadora, Paulina. A Paulina, muito preocupada com seu pai, que havia sido recolhido às câmaras de retificação recentemente, após uma passagem pelo umbral denso, porque havia sido desencarnado pelo próprio filho médico, que no intuito de cessar a dor do pai, aplicou-lhe a eutanásia. No entanto, no seu íntimo, ele não queria abreviar a dor do pai, mas queria que ele fosse logo. A fortuna era muito grande, a herança era muito grande, e o pai estava extremamente revoltado com isso. E ele tinha convulsões constantes no leito, porque a Paulina explicando para ele, esses seus pensamentos atingem a nossa família na terra, e por consequência, os pensamentos deles o atingiam frontalmente ao ponto de gerar essas convulsões. É por isso que nós precisamos evitar os pensamentos de dor. Nós precisamos sim, em nome do bem-estar do nosso ente querido desencarnado, nos superar. E a ferramenta mais poderosa para isso chama-se oração. A oração tanto para nós quanto para eles. Mas não é orar 20 Pai Nossos, 30 Ave Marias, não. É conversar com eles em pensamento, dando apoio, dando forças, ou simplesmente oferecendo um Pai Nosso. Eles os recebem. O meu pai, na primeira manifestação mediúnica numa sala aqui, 7 meses depois da sua desencarnação, diz: as orações de vocês eu recebo como flores, meu quarto está cheio de flores. Era a maneira que ele, extremamente sensível e amante das flores, tinha para transformar aqueles bons pensamentos. Mas nada de oração fazendo pedido. Ah, meu ente querido, já que você está desse lado aí, vem aqui me ajudar nesse problema. A pessoa não chega do outro lado e já sabe das soluções, já vê uma linha do tempo, ou é dotado de poderes extraordinários, não. Muitas vezes eles não estão nem em condição de nos ajudar. E aí fica de lá sofrendo, porque imagina você lá na China, e os seus filhos aqui, e de repente seus filhos ligam para você e falam assim: mãe, pai, corre aqui que eu estou desesperado, eu estou com um problema, me ajuda, faça isso, faça aquilo, e você não tem como ajudar nem vir, e aí? É a mesma sensação dos nossos entes queridos do outro lado. É por isso que a oração é fundamental, porque ela fortalece, ela nos ajuda a mudar o nosso psiquismo e assim a abrir campo para ajuda espiritual. Porque passado esse momento do luto, nós precisamos começar a trabalhar para mudar a nossa casa. Segundo os Espíritos, 6 meses é um tempo razoável para que os nossos entes queridos também se desapeguem das suas coisas.
aí é a hora de esvaziar o guarda-roupa, doar aqueles pertences em nome do nosso ente querido, desapegar, fazer o trabalho não só de desapego, mas também de homenagem. É por isto que eu queria chamar a atenção para esses 3 pontos, porque muita gente fica focada apenas no dia dos finados. Imagina se você fosse lembrado pelos seus familiares apenas no dia do seu aniversário. No dia do seu aniversário todo mundo te cumprimenta, abraça, beija, faz uma festa, depois some todo mundo e só volta no outro ano. É a mesma coisa para aqueles entes queridos que só são lembrados no dia dos finados. Devemos conversar com eles todos os dias, como se estivessem ao nosso lado, porque muitas vezes estão, não constantemente como antes, mas sempre nos visitam. Devemos aprender a respeitar o ambiente de velório e trabalhar o luto. Porque quando nós falamos da necessidade do ambiente de velório, eu me lembro muito de uma história que, claro, no outro extremo, né, numa realidade um pouco distante da nossa por enquanto, mostra que muita coisa pode acontecer durante o velório. José Rabelo, um dos diretores da FEB, contou uma história que complementou uma outra que eu tinha lido numa psicografia do Chico, do Divaldo. Em um congresso espírita em Goiânia, ele substitui um palestrante que de última hora, não lembro se viajou, se teve que... Enfim, o palestrante não pôde fazer a palestra, pegaram ele no laço, e ele foi conversando e contando histórias. Ele disse então que ele estava em Brasília, num dado dia à noite, ouvindo o foguetório da comemoração do pentacampeonato mundial pela seleção brasileira, e dá na TV que o Chico havia desencarnado. Ele toma um susto. Liga para o presidente, ele fala: acabei de saber, vamos para Uberaba? Vamos. Saíram numa viagem de emergência, chegando em Uberaba no outro dia, logo pela manhã. E o corpo do Chico estava sendo velado na Casa da Prece, o centro que ele construíra ali em Uberaba, que é um centro pequeno. Se brincar, o interior da Casa da Prece é desse pilar azul até essa parede e dessa largura. Onde ficava a mesa, na ponta onde ele sentava-se, colocaram o caixão e a fila estava dando 2 voltas no quarteirão. Lotado. Eles então entraram e ficaram ali junto. E ele disse que na posição que ele estava, dava de frente para a porta de 2 folhas, que dá para uma varandazinha, que sai para um jardim onde tem um portão para a avenida principal, porque é na esquina. E ele percebeu que, ladeando o portão, 2 entidades extremamente iluminadas, que ele não conseguia ver forma humana, mas que cada pessoa que ia passando por aquela espécie de portal de luz, ia sendo curada de doenças que nem eles sabiam que tinham. O ambiente estava recheado de pessoas de todas as religiões, saudando Chico, o arcebispo de Uberaba, ateus que saudavam ele da mesma forma, evangélicos. Sai o féretro, o enterro, todo mundo queria carregar o caixão um pouquinho, demora bastante. Chegam ao cemitério de Uberaba, já tarde da noite, porque a multidão na rua não deixava o caminhão dos bombeiros andar. E reunidos ali, de repente, começa a mudar o ambiente psíquico, enquanto alguém fazia um discurso, no plano espiritual. Chega Chico, trazido pela sua mãe, Maria João de Deus. E ali começam a reunir-se vários espíritos luminares que o acompanharam durante o seu apostolado. Emmanuel,
Dr. Bezerra, André Luiz, ao ponto de que, para todos, médiuns e não médiuns, o ambiente clareou fisicamente. Todos perceberam que o cemitério que estava iluminado por umas gambiarras que a prefeitura havia colocado, iluminou-se mais. E ali, Chico se ajoelha, agradece ao corpo pelo trabalho, pelo que ele prestou durante aquele tempo, e narraram os espíritos que surgia uma escadaria que ia do cemitério e sumia para cima, ladeada por entidades, todas aquelas que o Chico havia ajudado, que entoavam hinos e cânticos. O Chico então subiu, e mais tarde narrou Joana de Ângeles, numa psicografia, que ele fora recebido pessoalmente por Jesus, que o abraçou e disse: meu filho, cumpristes bem a tua missão, agora descansa e aproveita da felicidade do reino de Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Neste momento, então, com os nossos pensamentos elevados a Deus, e tendo no coração, no sentimento, os nossos entes queridos que passaram para outra vida, vamos imaginar uma forte luz iluminando o caminho deles e também o nosso, iluminando o nosso Brasil, iluminando toda esta situação que vivemos, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. Que esta luz possa iluminar também os nossos irmãos que por afinidade nos acompanham, dando a eles as condições de se fortalecerem e encontrarem o verdadeiro caminho para seguirem adiante. Obrigado, Senhor Deus. Que assim seja.